tarde. Vamos aí. Gravação, dia, que dia é hoje? 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro de 2022. Com Senhor Francisco de Assis, em Marabá. Então, boa tarde. Nós vamos iniciar agora uma entrevista. E a gente já informa que essa entrevista ela terá áudio e imagens capturadas para futura divulgação. E iniciamos pedindo que o senhor fale seu nome completo e um pouco da sua trajetória, né, do local de nascimento, do contexto de chegada na região, ou se já era do lugar, para a gente entender um pouco a sua trajetória de vida. Então, meu nome é Francisco de Assis Soledade da Costa, sou conhecido como de Assis Soledade. Eu sou nascido numa cidade chamada de Grajaú, no Maranhão, na comunidade Água Branca, em 67, 13 de setembro de 67. Na verdade, a nossa área, onde eu nasci, na Água Branca, depois de algum tempo a gente foi descobrir que ela era uma área indígena, né? E com a demarcação da área indígena, ali em 79, 78, 79, nós tivemos que todos que estavam na área indígena sair da área, né? Então foi quando meus pais vieram aqui para o Pará. Aí vieram fazer uma visita nos parentes e tal, né? E aqui descobriram que aqui nessa região era um lugar bom para se viver, né? Aqui quem tinha dificuldade de sobrevivência deixava no Maranhão e aqui era o paraíso, digamos assim. E foi com essa perspectiva que a gente veio para cá. Então em janeiro de 79 nós se mudamos para o Pará. Chegamos numa comunidade chamada de Santa Rita, hoje município de Brejo Grande do Araguaia, mas antes de São João do Araguaia, né? E ali eu tinha, acho que 9, 10 anos por aí. E a família? Quem era tanto na família que veio junto? Na verdade, veio eu, que era um guri, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu cunhado. Eles tinham um gurizinho também. E nós chegamos, fomos trabalhar na Santa Rita de arrendatário, lá no lote de um senhor, né? E logo começou a história da Serra Pelada, né? Nós chegamos em janeiro de 79 e em 80 explodiu o garimpo da Serra Pelada. E todos os homens da região, inclusive lá da nossa vila, foram para o garimpo. Entre eles o meu cunhado e meu pai foram para o garimpo da Serra Pelada procurar conseguir algum recurso, algum ouro, né, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. E eu era um menino praticamente naquele tempo, fiquei por lá, né. E ali começou, né, em 79, quando nós chegamos, foi assim, bem, digamos assim, na ressaca da guerrilha do Araguaia, né, tinha terminado a guerrilha do Araguaia, e a comunidade de Santa Rita era uma comunidade muito visitada pelos militares naquele tempo, né? Foi com a abertura da Transamazônica, a colonização que se deu em torno da Transamazônica, ficava tudo muito próximo ali da Santa Rita, e muita gente que morava ali, algumas pessoas conseguiram algumas propriedades, né, na época da colonização. Então ali nós trabalhava de arrendatário nessas propriedades, né? Com a ida dos homens para a Serra Pelada, todos, então nós ficamos ali e tinha todo final de semana, todo domingo, tinha a reza na igreja, né? Tinha que ir para a igreja e tal, né? E na igreja a gente sempre conversava sobre as dificuldades que as famílias viviam com as mulheres com maridos para a Serra Pelada. E a mulher cuidava da casa com todos os filhos, digamos assim, né? Mas ali também, mesmo com esse processo, naquele período, ainda tinha presença de muitos agentes militares, né, que visitavam lá, né?
Antes da Serra Pelada era uma região, uma vila que o Curió ia bastante, né? Participava lá, tinha os parceiros dele que andavam muito lá. E geralmente as rezas na igreja no domingo, na verdade não era uma reza, né? Na verdade era uma reunião para conversar sobre os problemas enfrentados pelas famílias que estavam ali, pelas dificuldades que tinha muito desemprego, né? Muita gente sem perspectiva de emprego. E quando chegava, na verdade, um estranho, né? Quando aparecia um estranho na vila ou na igreja, aí sim era uma reza, né? Mas antes conversava sobre o desemprego, a fome, né? O problema de saúde que as famílias enfrentavam. Essa era... né? E na época o agente, digamos assim, o agente religioso que ia muito na nossa comunidade era o Manuel Bamberg. E eu era menino, a gente se reunia para rir dele, né? Que ele era grandão, tortão do narizão, né? E a gente ria muito da... E meu tio, o Almir Ferreira Barros, já falecido, ele se tornou um militante da causa pela terra na região. Era através dele que a gente participava dessas coisas, digamos assim, né? E ele era a referência da igreja naquela comunidade, né? E ele organizava esses momentos. Então foi assim, né, que a minha mãe também era muito religiosa e tal, né? Então era assim, né, mas nós somos camponeses, né, agricultores familiares, vimos do Maranhão com essa realidade já na nossa vida. E aqui no Pará isso continuou, né? E o grande desafio do camponês naquele tempo, hoje ainda, mas naquele tempo, era o espaço para trabalhar, né? Vivia da agricultura, da roça, mas não tinha onde fazer roça, né? Não tinha uma propriedade, né? E foi nesse processo que a gente se enganjou depois para poder conseguir um pedaço de chão para que a gente pudesse, então, ter um espaço para produzir o nosso alimento e dar sustentação à nossa família. Naquele tempo, qual que eram as informações que vocês tinham antes mesmo de vir para a Amazônia? E se você conversava com seus pais, o que era conversado em casa que eles sabiam e como é que eles souberam dessa ideia da região amazônica, enfim, ser um Eldorado, ser um espaço que tinha muito trabalho, muita terra? Como é que foi esse diálogo dentro de casa mesmo com as pessoas da comunidade? O que influenciou nós vir para cá, nós e muitas pessoas, mas no nosso caso, o que influenciou foi que com a nossa saída da área, que com a demarcação passou a ser área indígena, né, então nós ficamos sem ter um espaço, que aqui na Amazônia e especialmente no Pará, o governo estava dando terra para todo mundo. Não tinha terra quem não queria terra, né, mas quem quisesse terra ia ter terra, né? Então tinha terra e todas as condições para poder se implementar naquela propriedade, naquela terra. Então, digamos assim, então o pessoal tinha um dizer muito lá na nossa, que assim parecia um negócio longe, né? Quer dizer, você tem dificuldade na vida até chegar no Rio Araguaia. Se você conseguir atravessar o Rio Araguaia, a sua dificuldade, a sua vida acabou, né? Parece propaganda do Silvio Santos hoje na televisão, né? E nós vinha meio triste, né? Nós trouxemos cachorro, gato, galinha, jumento, fava, pinto, carvão, no caminhão que a gente contratou para trazer nossa mudança, né? E a nossa tristeza, digamos assim, foi grande, até chegar com saudade do lugar onde a gente morava, até chegar na beira do rio. Chegou lá, não, agora, daqui para frente a nossa vida é outra, né? O pessoal chamava, quando você varar a bandeira verde, sua vida vai se transformar, né? E foi com esse sonho que a gente chegou aqui, né? Na Santa Rita, no Pará, hoje Brejo Grande do Araguaia. E chegando na Santa Rita, né, tiveram algumas dificuldades? Você já conhecia alguém aqui na região? Como que foi esse processo de localização, de relação com pessoas que já estavam e também de sobrevivência, né? Como que vocês conseguiram? Vocês tiveram terra logo que chegaram? Tiveram terra para morar, para trabalhar? Não, tinha um tio nosso, né? Macaúba, que chamava ele, né? Que tinha vindo já há muito tempo e tinha uma casinha lá na vila, na Santa Rita, né?
Depois que a gente desceu nossas coisas no terreiro dele lá na Santa Rita, que o caminhão voltou, aí que a gente viu que a coisa não era bem assim, né? A gente chegou sem moradia, sem ter emprego, né? Sem ter para onde ir. E depois que o caminhão voltou, que a gente descobriu que a coisa não era assim como diziam, né? Quer dizer, nós tivemos que ter um tempo para nós construir uma barraquinha para nós poder entrar para debaixo. E aí começou a vida, né? A nossa primeira atividade na Santa Rita, quando nós chegamos, foi ir lá no lote do vizinho lá, pedir para ele um pedaço de terra para a gente poder fazer uma roça, né? Aí a gente descobriu que não era bem assim, né? Ele dava o pedaço de chão para você fazer uma roça, mas ele queria parte da produção que ia ser produzida na roça. Daí eu via que a minha mãe, que era mais centrada assim, ela conversava com meu pai, né, dizendo o seguinte, a coisa não era bem como diziam, né, mas já estamos aqui, agora é ver como é que a gente vai fazer para construir a vida daqui para frente. Mas na verdade não tinha nada pronto, não tinha nada arrumado. Cada espaço foi a gente construindo depois. E aí o senhor falou sobre essa relação com a igreja, né? Foi aí que o senhor começou a ter acesso com a discussão sobre o problema da região. E como foi sua inserção a partir desse momento? Porque na época não tinha, digamos assim, movimentos sociais na região, digamos assim, né? Os movimentos que tinham sido tudo fortemente atingidos pela ação dos militares durante a guerrilha do Araguaia, né? Então todo mundo tinha medo de dizer alguma coisa. Quem ainda organizava uma coisa aqui e outra ali era a igreja, né? Na época o pessoal organizava as comunidades eclesiais de base, entendeu? E foi aí que... E tinha meu tio que participava e ele, através dele, a gente vinha para... Ele foi um que conseguiu ser contemplado com um lote na colonização da Transamazônica, né? Meu tio Homem Ferreira Barro. Mas ele tinha uma visão crítica do processo e participava da igreja, né? E buscava construir as condições para outros, né? Tão tal que depois ele veio, se transformou numa liderança sindical da região, né? E o senhor começa a participar tanto da comunidade eclesial de base ou é só depois? Não. Como foi a primeira sua participação ativamente no movimento? Na verdade, quando começou a Serra Pelada, logo em seguida, muita gente descobriu que aquela história do ouro não era para todo mundo, né? Porém, todo mundo queria ouro, mas ouro não era para todo mundo, né? E começou uma desanimação, e muita gente que ficou 1 ano, 2 anos, né, no garimpo e não conseguia nada, então aí a família até passando fome, né? Muitos tiveram até que desfazer de algum bem que tinha para investir no garimpo, né? E foi aí que o meu tio então começou a liderar um processo de organizar, de conversar nas reuniões que a gente fazia sobre essa coisa da terra, né? E na região tinha muitas propriedades sem cumprir sua função social, né? Muitas propriedades improdutivas, muitas terras sem documentos, quer dizer, muita terra pública e muitos crimes ambientais, trabalho escravo, toda essa coisa, né? E daí começou a ser organizado aqui na região um processo quer dizer, a necessidade de muita gente levou à ocupação de algumas fazendas dessas. E a minha família, junto com outras, em 83, nós participamos da ocupação do Castanhal Consulta. Hoje, projeto de assentamento Veneza, em São João, São Domingos do Araguaia. E foi ali que eu comecei a participar, né, desse processo. A gente organizou logo o que a gente chamava de capelinha, que fazia
reunião da igreja, né, todo final de semana. Mas ali a gente começou a ter também uma informação sindical, né? A gente criou uma delegacia sindical, né, que levava informação, trazia informação, acompanhava o processo da ocupação, né? E eu era muito jovem no período, mas eu me enganjei nesse processo. Eu e mais 2 primos, nós se enganjamos e nós nos transformamos então de uma espécie de líderes daquela ocupação, do Castanhal Consulta, né? E aí eu comecei minha militância, né? Como representante da ocupação e logo mais tarde delegado sindical. O Almir assumiu a presidência do sindicato depois de muita briga, muita luta. Sindicato de qual município? De São João do Araguaia. Ele assumiu a presidência do sindicato e daí começou um processo de organização nas comunidades do sindicato, né? E ali eu fui eleito pelos meus companheiros lá como delegado sindical, aquela comunidade. E ali começou o processo. E o que vocês discutiam tanto no sindicato? Quais eram as frentes de atuação de vocês? Olha, a principal, na época que nós ocupamos, a principal questão era como se defender do grupo do Sebastião da Teresana, que era o contratado do Montran na época aqui na região para matar a gente nas ocupações. Inclusive, foi o chefe da matança na Fazenda do Bar. A nossa comunidade era do lado da Fazenda do Bar, onde houve a chacina em 85. A nossa era do lado, né? Então a principal questão era organizar a família, ajudar na demarcação dos lotes e como fazer para se livrar do pistoleiro, né? Então tal que o nosso trabalho era em grupo, né? A gente chamava de mutirão. A gente tinha um grupo de 10 pessoas, né? Então 10 homens, digamos assim. Então 6 ia trabalhar e 4 ia vigiar. Para, se acontecesse qualquer movimentação em torno, dar o sinal para que todo mundo ficasse atento para se desviar de qualquer atentado, né? Então essa nossa discussão era muito em torno disso e de correr atrás do processo para desapropriação da área. Levar no INCRA, nos órgãos fundiários, né, a problemática, a dificuldade daquela... E manter as famílias sempre juntas, unidas, né, em torno daquele ideal, né? Desapropriação, essa fazenda era um castanhal, né? No caso nosso lá era um castanhal. Quem era o proprietário ou era fora mesmo? Os castanhais aqui em torno de Marabá, 90% deles era da família Montran. Mas eles tinham título da terra? Não, terra era do Estado. Aí eles ocuparam, né? Se disseram o dono e estava lá. E estavam transformando todo aquele... As várias fazendas aqui da região, tinha a concessão, que os Montran pegavam a concessão do Estado para a exploração de castanha, mas na verdade eles organizavam fazenda depois, né? Era um espaço para a criação de bovino, né? De boi. E a chacina da UBA, né, que o senhor comentou, o senhor tem conhecimento de como que foi, quem foram as pessoas envolvidas? O senhor sabe relatar? Na verdade era do Virgulino, né, a fazenda, né? E na época que ela foi ocupada, o gerente da matança na região dos fazendeiros, que era contratado pelos Montran, mas o gerente da matança na região aqui era o Sebastião da Teresana, né? Então a ideia era de limpar todas as áreas. Foram várias chacinas que aconteceram aqui, várias as matanças que aconteceram aqui. Então o Sebastião, ele organizava os grupos de homens para ir fazer massacre nas fazendas. E foi assim que aconteceu na UBA, né? O pessoal estava lá trabalhando, brocando, e eles chegaram matando. De uma vez só mataram 13. Entre eles uma jovem grávida, aí, acho que de uns 6 meses. E a resistência? Como que os trabalhadores construíram a resistência a esse processo? Parece manifestação que o pessoal chama aqui. Os manifestantes se enfrentaram com a polícia, né? Os manifestantes, cada um com a bandeira, com um pauzinho na bandeira, e os policiais tudo armado, aí começa assim, né? Aí que houve enfrentamento, né? Então era todo mundo de foice e machado e os pistoleiros de arma pesada, né? Era assim
Então tal que, segundo o dado da CPT, em 30 anos, só de liderança são mais de 1.000 assassinados na região. Nesse processo todo, houve algum atentado diretamente com o senhor? Não, aí Ou foi, ameaças? aí foi um processo que se deu depois, né? Na verdade, essa organização do Veneza, ela me trouxe junto com outros companheiros, a organizar o Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Domingos do Araguaia, né? Em 91 foi transformado em município. Ali eu fui o presidente fundador do Sindicato de São Domingos do Araguaia, né? E daí nós já tinha esse processo todo e com a desanimação do garimpo, era cada vez mais vindo homens, né, sem ter para onde ir, onde morar, né, gente de outras regiões do país que não tinham mais como voltar para trás e ficaram aqui na região, né? E foi aí que a gente organizou outras ocupações, né? Lá em São Domingos, aí fortaleceu Albá, Almescão, Brasa Espanha, Croá, né? E por aí vai, né? Nessa região. Isso se lastrou depois na região. E logo mais tarde, essa organização nossa lá de São Domingos, ela me trouxe a ser o coordenador da regional da FETAGRE aqui na região. Que aglutina vários sindicatos, trabalhadores rurais, as associações, as cooperativas, entendeu? Como era essa sua atuação na FETAGRE e quais os interesses e objetivos principais? Não, pois é. Aí quando eu entrei na direção da FETAGRE aqui, eu entrei na direção da FETAGRE em março de 96 e logo em seguida, em abril, aconteceu o massacre de Eldorado do Carajás, né? Então naquela época que nós assumimos a direção da FETAGRE aqui, nós fizemos um levantamento na região, nós tínhamos 80 projetos de assentamento, nas condições uma pior que a outra, de infraestrutura, de financiamento, de acompanhamento governamental, e nós tínhamos mais de 400 ocupações, né? Gente morrendo todo dia, pistoleiro em cima, malária, né? Despejo um em cima do outro. E nós descobrimos que, nesse levantamento que a gente fez, que uma das principais ações da FETAGRE aqui na região devia ser o processo de legalização dessas propriedades, já que a grande maioria dos sindicatos, das associações, lidavam com as ocupações aqui. E foi aí que a gente travou um processo, né? E a gente elegeu aqui na região o governo federal como responsável por esse processo. E foi aí que nós organizamos as várias caravanas desses acampamentos, dessas ocupações, para vir para o INCRA, né? Então nós organizamos uma manifestação aqui em Marabá com 30 dias consecutivos, com mais de 10.000 pessoas nas ruas de Marabá. Os grandes acampamentos que a gente fala aqui da época de 90, né? E foi aí que hoje outras ocupações se deram, né? Mas hoje, através dessa organização e dessa luta, nós temos quase 600 projetos de assentamento hoje na região. Então a briga por terra, por estrada, por energia, por moradia, por acompanhamento técnico, por financiamento agrícola, ela foi fortemente aqui, né? E dentro desse processo, muitos dos nossos foram assassinados. Na época de 98, 99, eu fiz parte de uma lista dos marcados para morrer aqui na região, diante da nossa atuação firme aqui na região de representação. Dessa lista, nós éramos 18, eu acho que 12 dessa lista morreu. O senhor lembra os nomes? Dezinho, Euclides, que morreram, Dedezinho, né? Então foram vários que morreram, né? Expedito Ribeiro, que foi assassinado também, entendeu?
Então, esse processo, eu sempre aparecia ali no terceiro lugar, na lista, né? Fulano, 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 de Assis Soledade, né? Aparecia na lista, né? Foi de conhecimento público de todo mundo. Quem era o maior inimigo naquele momento de vocês ou do movimento ao qual vocês encabeçavam aqui? Se pessoa ou instituição, Estado, enfim. Rapaz, o Estado aqui sempre foi um aliado do latifúndio aqui na região. Todas as barbáries cometidas por fazendeiros aqui na região foram com o aval do Estado. Então, eis a questão de nós eleger o governo federal aqui como um principal alvo. Porque ele era o principal responsável. Né? Tipo agora, tem é expressamente visível a vontade do governo federal, né, do presidente da República, dizer todo mundo, libera para todo mundo ter arma. Cada propriedade pode ter 3, 4, 5, 6 armas. Isso é uma ordem para matar. Então, não, vamos fazer isso que a gente... Então aqui a polícia agia junto com o fazendeiro aqui na região, né? Junto com o pistoleiro. Né? Então o Estado. Né? Todas as vezes que o fazendeiro fez trabalho escravo, que o fazendeiro fez crime ambiental, toda vez que o fazendeiro mandou assassinar, teve a proteção do Estado, teve a proteção do judiciário. Então o Estado é o principal responsável. Né? Então não tem... foi público, o Dezinho, o Expedito Ribeiro, o Canuto, gritou para todo mundo, se não tomar providência vão nos assassinar, assassinaram o Estado. Né? Parte do judiciário nós temos aí caso com... até prescreveu, né? Caso com 20, 30 anos que nunca houve uma providência. Né? O cara que mandou assassinar o Dezinho em Rondon do Pará está andando livremente, né? Então, todo mundo sabe. Não, vou investigar. Investigar o quê? O cara chega lá no Rio de Janeiro, atira no negro lá, pá, vamos investigar para saber quem matou, olha. Que investigação tu vai fazer para saber? Então o Estado tem uma participação firme aqui, nesse processo. Nesse sentido, e a partir dessas tensões, sobretudo tensões que representam uma insegurança de viver, de existir, foi uma opção voltar para sua terra natal e como é a sua relação com a sua terra natal, de onde a família dos seus pais vieram? Foi uma possibilidade? Como a família lidava com essa situação toda? Porque quem veio para cá, de outros lugares, não tem mais essa perspectiva de volta. Não tem para onde voltar. Porque veio para cá porque não tinha nada lá. Veio para cá com a perspectiva de melhorar de vida. Né? Tem muita gente que vem para cá que nem casa tem em outro lugar. Né? Então, tá aqui, voltar para onde? É aquilo que eu falo, né? O cara diz, não, cuidado que a onça vem. No mínimo o cara tem que saber quantos dentes a onça tem, quantas pintas ela tem para poder correr. Então, aqui, a alternativa aqui sempre foi enfrentar. Não tinha para onde voltar. No nosso caso, né, na nossa família que veio lá da Moranha, não tem para onde ir. Se nós tivesse alguma coisa lá, nós não tínhamos vindo para cá não. Nós viemos para cá que a gente não tinha para onde ir mais. E prometeram para nós, dizendo que se tu ir para lá, lá é bom. Lá o governo ajuda, lá o governo favorece, lá o governo apoia. Lá tem para todo mundo. Né? Tu só não tem só enquanto tu não atravessa para o outro lado do Araguaia. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu que não era por aí, né? Aqui o que sobrou para nós aqui foi muita luta, né? E hoje, assim, apesar dos nossos vários que foram assassinados, mas a luta que nós organizamos aqui na região, ela é responsável. Por mais de 600 fazendas nessa região, boa parte delas, dos Montran, da família Montran, ser transformada em projeto de assentamento. Mais de 100 mil famílias que não tinham perspectiva de vida de nada, não tinham para onde ir, serem assentadas pela reforma agrária. Ter um lote, ter casa, ter estrada, ter energia, muitos até conseguiram um carrinho, ter suas plantações, suas criações, né? E ter uma perspectiva de vida.
né? E a nossa discussão aqui sempre foi as dificuldades colocadas, que nós estamos falando do enfrentamento do latifúndio. Mas lá na roça, lá a gente sofreu muito pela malária, a doença, não tinha um meio de saúde, né? Então o Estado é responsável por isso. Muitos dos nossos hoje, que não sabem ler, que não sabem escrever, muitos que só fizeram o ensino fundamental, porque não tinham perspectiva de estudo. Primeiro era na ocupação, a prefeitura, o prefeito que era fazendeiro dizia, em ocupação não tem escola. Então quem mora na ocupação está ferrado. E depois, né, muitos tiveram que vender o lote para vir para a cidade para trazer o filho, para poder estudar, né? Então não tinha essa perspectiva assim, né? Então é de abandono mesmo, por isso que eu digo, o Estado é um responsável. E eu sempre dizia, ainda digo ainda, que nós vivemos na região, uma região das mais ricas do planeta. Aqui na região é implantada o primeiro ou o segundo projeto mineral maior do planeta. Mas nós estamos na região que até 10, 15 anos atrás não tinha uma universidade. Se não fosse a luta dos movimentos sociais, do povo pobre aqui, não tinha uma universidade hoje. Mesmo com as condições infraestruturais que tem hoje. Nós sendo a região que tem o maior projeto mineral do planeta, a saúde aqui é precária. Eu nunca fui no inferno, nem desejo ir. Mas pelo que diz do inferno, um dia desse eu fui no posto de saúde de Marabá, não pode ser diferente. Né? E nós estamos falando de uma das maiores cidades aqui. Então, na região onde tem o maior projeto mineral do planeta, o sistema de saúde é acabado, principalmente para os pobres. Né? Então, essa condição que a gente vive aqui. Isso se a gente falar da população urbana. Imagina falar da população rural. O cara que mora numa comunidade a 80, 100, 200 quilômetros de Marabá, nesse período de chuva. Em São Félix do Xingu, eu fui numa comunidade em São Félix do Xingu, que se a pessoa adoecer lá, só sai se for de avião nesse tempo. Quem é que tem um avião? O cara não consegue ter dinheiro para pagar o frete de um carro, como é que vai pagar um frete de avião para trazer? O cara morre lá. Então nós não estamos falando de qualquer região. Estamos falando de uma região onde muitos enricaram, muitos são bilionários. Levaram quase que toda a riqueza natural daqui, toda a madeira daqui. Né? Todo dia passa aqui em Marabá 10, 20, 15 trem, cada trem com mais de 3 quilômetros, chapado de riqueza, mas a região é um fracasso. Então isso repercute muito na área urbana, mas imagine isso na área rural. Né? Aqui há 15 anos, menos de 15 anos atrás, um jovem daqui da região, para fazer técnica agrícola, ou ia para Castanhal, ou ia para Araguatins. Aqui não tinha uma escola agrotécnica federal. Nós coordenamos aqui na região uma escola família agrícola, que deu origem à criação do campus do IFPA hoje aqui em Marabá. Nosso projeto pedagógico, nossos primeiros alunos, nossos primeiros professores, tudo isso é da nossa escola. Né? Foi uma... Então a escola, fale um pouco da escola. Não, que dada essa realidade de não ter perspectiva de ensino, então nós criamos uma escola, família agrícola aqui, né? Que atende pelo sistema de alternância. Então o garoto que mora daqui a 50, 100, 200 quilômetros, então ele vinha, ficava 15 dias aqui estudando, né? E depois voltava para a sua comunidade para continuar estudando lá na roça. Né? Então, muitas alimentação, material pedagógico, em muitos casos os educadores, né, foram bancados por nós mesmos, pelas nossas organizações, né, pelas famílias, né. Foi assim que funcionou o processo. Onde que é localizada essa escola? Ela funcionou muito tempo aqui em Marabá. Com a chegada da... Ela se transformou, na verdade, no que é o IFPA hoje. Né? Então a gente sempre entendeu que não era tarefa nossa cumprir um papel do Estado. Porém,
E enquanto o Estado não acorda para esta realidade, a gente precisa demonstrar ao Estado como é que se faz uma política pública séria, voltada para aqueles mais precisados, né? Então estou te dando aqui 2 exemplos do que é a... Então o pessoal fala muito dessa história de desenvolvimento onde o povo passa fome, onde o povo morre todo dia, né? Onde ninguém tem conhecimento, né? Ninguém pode ir à escola, né? A maioria do povo aqui que tem, dos jovens, a maioria dos jovens aqui da região, tipo eu, que tem seus 40, seus 50 anos, que moravam na roça, jovem, não tem o ensino fundamental completo. Porque não tiveram oportunidade, quanto muito tinha era até a 4ª série. E olhe lá, porque vivia numa área de ocupação, e o prefeito, que era fazendeiro, dizia que naquela área de ocupação não podia ter escola. E como é que faz? O senhor falou sobre desenvolvimento e acerca da ideia de desenvolvimento ou desenvolvimentismo que se pregava pelo Estado, como é que o senhor percebe? Houve desenvolvimento, não houve? Para quem foi esse desenvolvimento aqui na região sul e sudeste do Pará, na Amazônia de uma forma geral e nesse contexto de transamazônica? Qual a sua opinião acerca dessa ideia de desenvolvimento que foi produzida aqui? Assim, financeiramente falando, houve desenvolvimento para quem já era desenvolvido, né? Então, quem já tinha condição, melhorou sua condição, né? Então, estamos falando do desenvolvimento que levou toda a floresta, né? Que levou todas as riquezas naturais, né? Mas que não ajudou as comunidades. Então, para as comunidades mais carentes, para as comunidades mais pobres, por sem terra, né? Por favelado, nunca houve desenvolvimento aqui nessa região. Porque para a realidade que a gente vive aqui, se isso for desenvolvimento, a gente precisa mudar essa concepção de desenvolvimento, né? Então aqui nós vivemos hoje numa região do ponto de vista ambiental sucateada, acabada. Todas as nascentes deterioradas, né? Toda a floresta, toda a madeira daqui foi embora, né? Nunca vi um pobre aqui dono de serraria. Né? Então, quem acumulou essa riqueza foram gente que talvez nem mora aqui na região. Então, esse desenvolvimento aqui tão falado pelo Estado, ele pode estar a caminho, mas ele nunca chegou aqui. E naquela época, na implantação inicial desses projetos, década de 70, 80, o senhor tinha conhecimento dessa política de desenvolvimento? O que o senhor compreendia enquanto desenvolvimento naquele período? Havia entre vocês, do movimento, da comunidade religiosa, alguma discussão sobre essa ideia? Você tinha já a compreensão dessa política? A gente sempre conversou sobre isso, né? Sobre essas ideias. A gente até perguntava, né, nos encontros que a gente fazia, mas eu até hoje ainda tenho dificuldade sobre isso. Porque quando estão falando de desenvolvimento, a gente sempre pergunta, mas o que é mesmo desenvolvimento, né? É uma bolacha, um pão, uma coisa de se comer, né? Porque assim, os bancos oficiais, né? O governo como um todo, né? Sempre atuou, né? Mas atuou para os grandes, né? Aqui nessa política de desenvolvimento pensada, a gente nunca passou de peão, né? Quando a gente conseguiu alguma coisa, foi ser peão, né? Então, a gente tem um desenvolvimento que não tem uma escola boa, não tem um posto de saúde bom, as condições de agricultura aqui ainda é na foice e no machado, né? Os agricultores ainda é nesta realidade, né? Então não tem. Aqui foram construídas várias barragens, mas a energia é a mais cara do Brasil, é aqui nessa região. Então isso que está posto. E o que tem muito aqui é gente sem estudo e sem dinheiro, né? É gritante a fila de gente correndo para se empregar para ganhar um salário mínimo, né? Um salário mínimo hoje não dá para comer durante o mês, né? Então é muito sem perspectiva aqui esse processo.
E sobre a Transamazônica, né, enquanto um dos projetos, né, de desenvolvimento, né, implementado na região, o que significa para o senhor hoje a Transamazônica? A Transamazônica parece uma ocupação para se transformar num projeto de reforma agrária, né? O cara chega numa área, enfrenta tudo na vida, demora 20 anos para o Estado poder chegar. Quando o governo chega para desapropriar uma área que tu ocupou, já tem 20 anos que os moradores moram ali. Aí eles chegam e querem regulamentar aquela situação, né? Tem 50 anos a Transamazônica, nunca acabaram de asfaltar a Transamazônica. Né? O que na verdade houve na Transamazônica foi um abandono do governo para as populações que moravam em torno da Transamazônica. Cada um se virou como pôde. Né? E hoje, em vários pontos, quando as coisas começaram a melhorar, já era transformado em fazenda de novo. Né? Porque ali, olha rapaz, você tem que dar vários troféus para um caboclo que morou nessa Transamazônica que conseguiu enfrentar a malária. Né? Estamos falando de um aspecto só, né? Mas nunca houve as políticas de financiamento, as políticas de investimento para a produção familiar, sempre foram muito fraquejadas aqui, por parte do governo, né? Então a Transamazônica parece ser uma coisa, um projeto grande, né? Eu costumo dizer, olha, nós tivemos agora o asfaltamento da Transamazônica até um pouco mais de Altamira, né? Será que se não tivesse Belo Monte, será que tinham asfaltado? Então foi a partir de um outro grande projeto implementado na região que não foi pela população pobre que está morando ali naquela região, né? Então, uma coisa que parece que nunca foi uma coisa do governo da Transamazônica aqui na região, né? Agora sim, tem um povo batalhador, lutador, sofredor, que sempre lutou por melhor condição de vida em torno dessa tão falada, tão sonhada Transamazônica, né? Muitas pessoas que vieram para cá com muita perspectiva de vida que ficaram abandonadas pelo Estado depois. Um pouco disso. O projeto 50 mais 50 ele é exatamente essa reflexão sobre esses 50 anos, né, início de construção da Transamazônica, de como essas populações viveram, né, ao redor, chegaram, se constituíram, mas sobretudo ele é também uma ideia de pensar uma perspectiva para esses próximos 50 anos. Na sua opinião, quais são as lutas, continuam as mesmas lutas, quais avanços e quais perspectivas de futuro o senhor pensa para essas populações em torno da Transamazônica, da BR-63? Quando nós criamos a nossa escola, Família Agrícola aqui na região, o nosso sonho era, em cada propriedade que a gente chegar aqui na região, ter no mínimo nessa família um técnico agrícola, um agrônomo e um técnico veterinário. Um filho dessa propriedade fazendo essa propriedade se desenvolver. Né? Então a gente sempre quis uma comunidade que tivesse uma boa estrada, que tivesse uma boa escola, que tivesse um bom espaço de saúde, né? Que ninguém precisasse sair para estudar fora, que pudesse, entendeu? A nossa briga aqui foi muito forte por essa universidade aqui, né? Hoje, a minha terrinha está aqui a 10 km de Marabá. A minha internet lá não funciona. Qual é o jovem nos dias de hoje, que cada um tem um celularzão assim? Qual é o jovem que vai ficar no meio desse mar se não tiver internet? Né? Então, a agricultura aqui ainda é na enxada, na foice e no machado. Né? Qual é o jovem que vai ficar ali? Né? As estradas são as piores, né?
As estradas estadual, federal, as principais municipais são tudo emburacadas. Imagine as estradas dos assentamentos. Né? Então, se não avançar nesse aspecto, as condições de moradia das pessoas, né, a coisa vai ficar cada vez mais pior, né? Então a gente chegou, quando a gente conversava sobre isso, a gente sempre falou, olha, morar numa região que tem o maior projeto mineral do planeta nesta região, deve ser algo que se forme fenomenal no sentido de transformação social, econômica da vida das pessoas. Mas pelo contrário, né? A gente não vê isso, né? Então a gente sonha, um dia, o finado Dezinho, que ele falava assim, ele sonhava em dizer, olha, a minha filha é formada em área tal, o meu neto é agrônomo, é advogado, o meu neto é médico, né? Eu vou fazer exposição do melhor produto da região da minha propriedade, né? Porque eu tenho apoio financeiro, eu tenho apoio técnico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entendeu? Então era o sonho dele para a vida dele, né? Logo em seguida ele foi assassinado, né? Então as pessoas elas pensam nisso, né? Quando nós estávamos ali no Campus 3, na universidade, eu vi uma senhora que ela era delegada sindical aqui em Marabá, né? Ela tem mais de 50 anos. Ela está fazendo educação no campo. Graças a essa universidade que aqui foi instalada. Então, se a gente tiver um sistema educacional que se instale nesta região, né, com mais vigor, né, com certeza a vida das pessoas vão se transformar. As condições de transporte aqui são muito precárias ainda, né? Baixo escoamento da produção, né? Quando se fala de um grande projeto, o governo logo se preocupa em criar o porto, o aeroporto, a ferrovia, a hidrovia, para transportar a produção do grande, né? E como é que fica essa produção familiar, né? O que se perde nessa região aqui, dia desse houve uma greve do leite, né? Porque os pequenos que produzem leite aqui na região não tem preço, é cada vez mais empobrecido, porque não tem melhoramento dessa produção, né? As frutas se perde tudo aqui porque não tem, né, incentivo a beneficiamento dessa produção, né? Então toda essa questão que está colocada, né? O pessoal lá da Serra Gaúcha, eles transformaram parte dos vinhos deles, das uvas deles lá em vinho, né? Agregaram valor na sua produção, né? É o que precisa ser feito aqui nessa região, né? Da nossa produção, né? Do cacau, do açaí, do cupuaçu, né? Das outras frutas todas, né? Então é isso. A gente está quase finalizando aqui, só mais uma questão que o senhor, para fechar, é que o senhor falou que o seu tio, ele foi contemplado com um lote na Transamazônica, né? Foi. E aí depois disso ele acabou se inserindo na luta e se transformando numa líder sindical na ocupação de um Castanhal. Ele já era da igreja. E assim, e esse lote dele que ele recebeu na Transamazônica, ele recebeu todos os incentivos que o governo deveria dar? Como que foi esse? Não, ele recebeu a terra, né? Recebeu a terra e diante do envolvimento dele na luta e das várias ameaças de morte que ele sofreu, ele foi muito perseguido aqui pelos fazendeiros na região, né? Ele se desfez dessa propriedade, ele teve que sair. Ele optou, ou eu saio daqui ou eu vou morrer, né? Um dos que andava atrás dele era o Sebastiãozão da Teresana. Quer dizer, ou desaparece para nunca ser encontrado por essa pessoa, ou tu morre. Ele teve que se desfazer dessa propriedade. Ele não teve outro meio. Então, seu de Assis, nossas perguntas foram contempladas, mas o senhor fica à vontade. Se tiver mais alguma experiência que o senhor queira relatar, alguma lembrança, alguma reflexão que o senhor queira fazer para a gente. Não, é isso. Acho que as lembranças são isso, né? Acho que a gente inicia aqui uma conversa. Acho que são um conjunto de pessoas aqui que pode ajudar e muito
nessa reflexão e que de fato a gente possa construir um projeto, uma proposta para ser implementada que de fato seja um projeto de desenvolvimento, né? Que atenda a maioria da população da região, né? De preferência os mais carentes, né? Que a gente transforme esse conjunto de comunidades, né? Em lugares cada vez melhor da gente produzir, da gente viver, da gente trabalhar, da gente estudar, né? Que ninguém possa ter que vender seu lote para ir procurar escola para os filhos, procurar saúde em algum lugar, né? Que ninguém tenha que sair da sua propriedade para ir para a escola, né? Quer dizer, que a gente possa estudar, lutar, produzir, né? No lugar onde a gente possa viver, né? Que a gente possa fazer e pensar as coisas do chão a partir do lugar que a gente pisa, né? Isso é importante, né? Então acho que quando cada um tiver seu local, seu lugar, ele é fundamental, né? E que a gente precisa ter governantes, né, que seja voltado para o fortalecimento dessas comunidades. Não para o fortalecimento de empresas, né? Mas para o fortalecimento de propriedades, né? Às vezes uma empresa tem sede do outro lado do mundo, né? E pelos governantes ela é muito mais importante do que os seres vivos que vivem aqui, né? Então isso que é degradante, né? Que a gente precisa mudar essa realidade. Os rios aqui na região, os igarapés, que antes era o campo de produção, né? Hoje estão todos se acabando, né? A gente precisa recuperar esse processo, né? Que precisa ter... a gente vai em vários lugares aqui que tem muita água, mas a água não pode ser consumida, né? Diante das contaminações, dos grandes projetos que... A gente precisa ter água aqui para ser vida, né? Para servir para as pessoas, né? Quando as águas aqui eram limpas, né? Tinha muita fartura de alimento, né? Pouca gente que passava fome, que tinha o pescado, né? Que podia se alimentar bem, né? Hoje a gente, em muitos lugares, já não tem mais isso, né? Enfim, que a nossa comunidade, que o nosso campo seja de fato a nossa casa, né? Onde a gente tenha prazer de viver, né? Essa é a... Se você estiver num lugar onde você viva bem, onde você tenha prazer de estar, né? Isso já é... Parece que o desenvolvimento chegou, né? Quando você tem o prazer de estar naquele lugar, né? É porque você é cercado de muitas coisas boas, né? Hoje a gente é cercado de muitas coisas que ainda não são boas, né? É isso que precisa acontecer. Então acho que é isso. A gente finaliza, agradece imensamente a sua disposição, sua contribuição. E sigamos aí, né? Estamos à disposição.